Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Siqueira. Hoje, aqui no canal, eu tô trazendo a boneca Ana do corpo definido com mais uma peça de roupas. Eu fiz uma pergunta na comunidade aqui do canal e teve a sugestão de várias amigas, né? Que seria a roupinha de inverno a primeira opção. Claro que teve amiga que colocou aí para nós uma sugestão da gente aumentar, fazer um closet para ela com vários tipos de roupas. Li sugestão de roupa de banho, como eu sugeri também uma roupa de bailarina, vou fazer, tá? Porque teve gente que optou pela bailarina, vai ter também. Então, a gente vai seguir fazendo isso. A partir do corpo definido, sempre vou vir aqui com novidades, com roupinhas novas. A Ana agora tá vindo com essa roupa de inverno, este vestidinho aqui, como vocês já viram, é crochê, da forma que a gente já trabalha, mas fica com essa aparência de tricô, né? Parece aquele ponto sanfonado do tricô, pontinho de barra. Ela tá com essa botinha, que com fecho, olha que bonitinha. Fiz também a touca e a bolsinha. Vamos aumentar esse closet. Para quem tá chegando aí agora, vou explicar o básico que sempre faço. A minha boneca é feita com a linha Anne e agulha 175. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho que essa aqui está. Eu não vou medir até lá em cima com cabelo não, tá? O corpo dela fica com 28 centímetros. Ela aumenta a partir do cabelo, de acessórios, né? Tudo que a gente colocar aqui para cima vai dar um aumento. Se você for usar outra linha de outra Tex, amigurumi, charme, bela, claro que ela vai aumentar. A necessidade que você vai ter é, se fizer o corpo com outra linha, todos os acessórios têm que ser feitos com a mesma linha que você estiver usando, tá? Eu sei que muita gente sabe isso, mas eu já li em comentários pessoas perguntando se precisa em todos os acessórios usar a mesma linha. Sim, justamente para manter a estética e todo o tamanho, fica melhor, né? Ou que sejam linhas com a tex bem próxima, se tiver uma diferença que não seja muita, porque vai dar diferença no tamanho de acordo com o ponto de cada pessoa, tá bom? Todo o material usado eu deixo aí no link da descrição, inclusive as cores que usei, para quem quiser usar as mesmas cores. O corpo definido todo já está no canal, também vou deixar no link aí na descrição do vídeo. E o link da outra boneca Anne que foi feita antes dessa, né? Do corpinho, das roupinhas, aliás, que foi feito antes, para quem está chegando agora a partir desta aqui. E no decorrer do vídeo vocês vão ver sugestão minha de em determinado lugar usar cola de silicone. E ela costuma às vezes borrar, se a gente não coloca no local direitinho. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu explico como limpar o excesso, a sobra, o borro da cola de silicone. É muito simples e muito fácil, tá bom? Então agora, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Só mais uma coisinha. Apesar de eu já ter avisado que toda a lista de material tá aí no link, né, da descrição do vídeo, eu vou mostrar para vocês. O botãozinho de gancho, né, de pressão, é este aqui que eu tô usando. Ele é o menorzinho. Vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês. Ele é de 6 milímetros. Ali, ó, 6 milímetros. E o fecho, eu vou usar o que eu tenho aqui, tá? Esse fecho montado, que a gente compra no metro. Eu aqui cortei 10 centímetros, claro que na bota eu não vou precisar usar todo esse tamanho, mas como ele é cortado, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. A dobra, tanto embaixo quanto em cima. Eu aconselharia vocês a comprarem o fecho comum, já pronto. Eu acredito que vocês vão achar aí de 8 centímetros, eu não sei se tem menor que isso, porque eu costumo usar muito esse montado, então eu tenho de vários tamanhos, por isso que eu já tô usando esse.
Mas o prontinho eu acredito que seja melhor, tá? Só para vocês terem uma ideia, tô mostrando esses dois para vocês verem exatamente o que eu vou usar. Então, agora, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar o vestido fazendo 35 correntinhas e deixando uma sobra de linha, porque nós vamos precisar para costurar, tá? Este pontinho é feito de lateral, nós começamos pela lateral do vestido e seguimos. E ele não é difícil, tá, gente? Só ter paciência e eu vou fazer bem devagar para não ter erro. Das 35 correntinhas, vamos pular a primeira e na segunda vamos fazer um ponto baixíssimo. Fiz 1, 2, 3 e 4. Aqui no início, 4 pontos baixíssimos, a partir da segunda. Este ponto, eu vou fazer devagar, como eu disse. Tô usando a agulha 1,75, que eu uso em tudo, né? Principalmente nessa boneca, que eu tô fazendo com a linha Anne, toda ela. Mas o meu ponto é apertado, então eu tenho que fazer ele frouxo. Se o seu ponto for apertado e você achar melhor, pode usar uma agulha 2, tá? Mas aqui, ó, tá vendo? Deixei a correntinha aqui frouxa, dei uma laçada na agulha e vou puxar uma laçada aqui no próximo ponto. Tudo frouxo. Eu tenho que passar esse primeiro ponto direto dentro dos dois. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, ou ele sai ou ele não passa. Então, tão frouxinhos, eu vou segurar ele com a unha aqui e passo direto, tá? Deixo frouxo de novo. É um meio ponto alto, só que passado direto, ó. Segura aqui com a linha, ó, com a unha, e ele solta. Essa primeira carreirinha aqui é a mais enjoadinha. Passei, sempre deixando bem frouxinho. Por isso que eu estou dizendo que quem quiser usar agulha 2, pode fazer. E não se preocupe que o fato da gente deixar esse ponto frouxo, não vai ficar nada aberto, tá? Ó, vou passando de leve, seguro com a unha, passei. Vou fazer até ali no final um total de 30 pontos. Vou fazer mais um pouco para ficar bem claro para vocês, tá? Ficou com as 3 alcinhas, a unha ajuda a passar. Somente essa primeira carreira que é a mais enjoadinha, porque a gente não tem muito onde segurar. Quanto mais a gente for fazendo, vai ficando mais fácil. Não aperta seu ponto, porque com o ponto apertado aí realmente fica enjoadinho. Ó, vou fazer até ali no final os 30 meio pontos altos. É meio ponto alto, só que passa direto. Tá bom? Vou fazer até ali no final e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, vou laçar aqui na agulha, deixa eu aproximar aqui. Ó, essa primeira correntinha aqui foi a que a gente fez, a gente vai pular. Vamos na segunda, pegando a alcinha de trás. Nós vamos trabalhar agora só a alcinha de trás. E da mesma forma, passamos juntos. Laça, pega na alcinha de trás, levanta uma alça, passa. Pega na alcinha de trás, passa. É o mesmo pontinho, tá? Não tem modificação. Só lá embaixo, nós vamos fazer aqui 30. Quando chegar lá embaixo, eu vou mostrar para vocês de novo. Então, agora é somente isso. Já vai ficando mais fácil, percebe? Porque eu já tenho mais firmeza para segurar. Consigo fazer até um pouquinho mais rápido. Quando eu tiver com esses 30, retorno com vocês. Fiz aqui os 30.
e cheguei aqui na base, ó. Vamos trabalhar na alcinha de trás desses pontos baixíssimos também. Vamos aqui pegar... Cadê essa primeira aqui? Ó, ponto baixíssimo. Peraí. É na alcinha de trás, dona Célia. Ali, ó. Peguei a alcinha de trás, um ponto baixíssimo. 2. Essa partezinha aqui, ainda mais fazendo com a linha Anne, né? 3. E o último aqui, ó. 4. Essa ponta aqui é a barra do vestido, a barra sanfonada. Então, fica desse jeitinho. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho, pulamos essa correntinha que fizemos e vamos repetir aqui, ó. Pegando na alcinha de trás. 2, 3, 4, ponto baixíssimo. E agora, voltamos a trabalhar na alcinha de trás sempre, mas o meio ponto alto passado direto. Vamos fazer os 30. Chegando ali em cima, eu volto, porque tem uma outra modificação. Voltei aqui antes de acabar para mostrar para vocês. A gente pegando na alcinha de trás, é o momento que faz o desenho aqui, ó, desse trançadinho, que fica com a aparência do tricô. Eu já tenho 26 aqui. Vamos continuar aqui, ó. Alcinha de trás, 27, 28, 29. E não podemos esquecer, ó, ele fica escondidinho o último aqui, para formar o 30. Pronto. Se aqui é a barra do vestido, aqui é o ombro, tá? Tô fazendo com bastante calma, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, trabalhamos já a parte do ombro. A gente vai aumentar agora para fazer a gola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vamos pular a primeira e voltar fazendo 10 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos agora, aqui vai ser a gola, corpo e barra, lá embaixo. Agora, aqui, voltamos. Temos o trançadinho, vamos pegar a alcinha lá de trás. E vamos seguir fazendo o meio ponto alto direto. Pegando sempre na de trás. Então, agora é isso, tá? Aqui em cima, fazemos 10 pontos baixíssimos, sempre indo e voltando. 10 pontos baixíssimos, no meio do corpo, 30 meio pontos altos direto. E aqui no final, 4 pontos baixíssimos. Vamos fazer indo e voltando. Eu vou dar uma adiantada aqui, já vou mostrar para vocês aonde parar, porque aqui é as costas. Nas costas, nós vamos fazer 2 partes separadas. A frente vai ser inteira, tá? Então, eu vou dar uma adiantada que agora não tem mudança no ponto. Só lembrando que são, vou repetir, 10 pontos baixíssimos para a gola, 30 meio pontos altos direto e 4 pontos baixíssimos na barra, indo e voltando. Chegando aqui, ó, eu fiz a quantidade necessária para as costas e vou finalizar aqui os 10 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Não acabou ainda, só quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos contar. Esse é um lado, nós temos, vamos contar por essas trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma está no ombro, tá? Vamos fazer exatamente igual esse aqui, ó. Esta está no ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6 no corpinho e uma pro ombro. Esse aqui vai ficar para este lado. Uma pro ombro, porque elas vão ficar assim, tá bom? Então, ó, uma pro ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente tem que se atentar é, começamos aqui, a linha de sobra lá do início está no ombro. E balancei minha câmera. E a outra tem que acabar aqui embaixo, só isso. Então, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho, pula a primeira, vamos trabalhar essa última carreira igualzinho. Pontos baixíssimos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos fazer os 30 meio pontos altos. Vamos fazer até lá embaixo, tá? Vou voltar e vou mostrar de novo pra gente não perder a conta. Feitos os 30, vamos finalizar os 4 últimos pontos baixíssimos, ó. 2, 3 e o último que é ali embaixo de tudo, 4. Vou cortar aqui uma sobra de linha, sempre deixando sobra dos dois lados para costura. Então, agora vamos conferir. As duas costas estão iguaizinhas, tá? Elas vão ser costuradas aqui no meio depois. Um para cada ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão iguaizinhos. Então, eu não preciso repetir. A frente, vocês vão fazer a mesma quantidade de correntinhas, 35 correntinhas, e vão trabalhar exatamente igual fizemos aqui, tá? Só que não vai parar. Vocês vão fazer, esquece esse primeiro aqui, que é o do ombro, vai fazer o do ombro, mas vão fazer até ter 12 na frente, tá? Faz uma tirinha do ombro e depois 12, igualzinho, trabalhando. Eu vou fazer o meu, quando eu tiver com 12 feitos, eu volto pra gente finalizar o ombro do outro lado, tá? Nós vamos fazer todas as partes, as duas das costas, a frente, depois as mangas, pra depois fechar tudinho. Já volto com a parte da frente adiantada. Ó, tá aqui a parte da frente. Do ombro, como eu disse, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? Chegamos aqui no final. Vou, então, fazer uma correntinha, virar o trabalho e vou trabalhar aqui normal. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. E vou fazer os 30 meio pontos altos. Quando eu chegar nos 30 aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui os meio ponto altos, né? Os 30. Não vou trabalhar até na gola. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e voltar aqui, ó, fazendo os meio pontos altos. Vamos fazer 30, descendo, e os 4 pontos baixíssimos ali embaixo. Que aqui nós estamos preparando o outro ombro, né? Estamos fazendo a lateral do outro ombro. Somente isso. Vou fazer até ali embaixo e volto com vocês. Aqui nós vamos fazer os últimos 4 pontos baixíssimos. 2, 3,
E o último aqui, que é o mais enjoadinho, 4. Vamos cortar uma sobra de linha e arrematar. Ele fica assim meio enroladinho, mas depois vai ser desta forma aqui que vamos prender, tá? Então, já temos frente e costas prontos. Vamos agora preparar para fazer a manga. Também deixando linha, nós vamos fazer aqui 21 correntinhas. Feitas as 21, vamos trabalhar igual, tá? Pulou a primeira correntinha, fazemos aqui, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. O restante dos pontos serão feitos todos em meio ponto alto. Ó, tô eu aqui agarradinha com a primeira, essa primeira carreira enjoadinha, tá? Mas tô fazendo só o início aqui para mostrar. 4 pontos baixíssimos e até o final, meio pontos altos. Lá no final, fazemos uma correntinha, viramos, fazemos meio ponto alto em cima de meio ponto alto e aqui embaixo os 4 pontos baixíssimos, que é a barra, o punho, né, da blusinha, da manga. Nós vamos fazer isso até ficarmos com 10 gominhos, tá? Então, não tem por que ficar gravando aqui, aumentar o tempo de vídeo, é só vocês seguirem da mesma forma, ficando com 10 gominhos. Quando eu tiver com os 10 prontos, venho com vocês pra gente finalizar. Prontinho, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, nós vamos fazer um acabamento aqui em cima, porque ela é sanfonada, né? E ela abriu. Então, a gente vai só fechar um pouquinho. Faz uma correntinha aqui no meio, entre uma trancinha e outra. Fazemos um ponto baixo. Depois, fazemos em cima da trancinha. Um outro no meio. Em cima da trancinha. Vamos fazer isso até ali no final, pra fechar um pouquinho mais aqui, né? Pra ele ficar menos sanfonado. Chegando aqui no final, só arrematar e deixar sempre sobra de linha lá, ó. Fechou um pouco mais. Já tô aqui com as 2 mangas prontas também. As costas. E os 2 lados, aliás, a frente e os 2 lados das costas. Aqui, ó. Vamos colocar frente com frente, deixando o ombrinho pra fora. Nós vamos começar a costurar aqui. Deixa eu esconder, segurar. A gente vai pegar um pontinho, sempre na correntinha de fora, ó, indo e voltando. Tanto aqui embaixo, no ponto baixíssimo, quanto chegando no meio ponto alto, né, ó. Só que nós não vamos fechá-la toda, porque esta roupa, ela entra por baixo do corpo da boneca, né? Pensando que a gente já tem a boneca pronta, tô fazendo essas roupas para quem quer fazer trocas de peças, a boneca com mais variedade de roupas. Então, a gente tem que fazer de um jeito que fique fácil a troca da roupa. A única forma de fechar ela inteirinha seria se fosse para fazer somente essa boneca com esta roupa, que aí você fecharia ela inteirinha, vestiria a boneca e somente depois prenderia a cabeça no pescoço. Aqui, ó, ah lá, vai ficando juntinho desta forma. Nós vamos costurar, marca aqui, ó. Para entrar no corpo, nós vamos deixar 3 dedinhos. Eu vou colocar aqui, eu acho melhor, com a fita métrica.
vamos marcar abaixo do ombro 4 centímetros. Vamos costurar até faltando aqui 4 centímetros. Prontinho, já costurei, arrematei. Vamos pegar aqui a parte da frente. Ó, frente aqui. E aqui é o avesso, vamos colocar frente com frente. E vamos primeiro fazer a mesma coisa aqui, ó, no ombro. Costurando, indo e voltando. E vamos fazer isso a lateral aqui da gola também, tá? Já vamos fazer prendendo todo o ombro e a lateral. Vou fazer esse aqui com vocês, o outro lado é a mesma coisa. Vamos até ali em cima. Pega sempre só uma alcinha, para não ficar uma costura bruta. A gente pegando somente uma alcinha, na hora que vira, não aparece a costura. E aqui a gente vai e volta. Chegando ali no final, a gente vai fazer um arremate escondidinho, invisível, um nozinho para baixo, tá bom? Vamos aqui até em cima para mostrar para vocês como eu faço aqui o acabamento. Depois vocês só repetem do outro lado. Aqui, ó, volto no mesmo lugar. Passo a linha na agulha e dou uma descidinha aqui, ó. Fica bem escondidinho e não aparece. E aqui dou outro nozinho invisível assim. Podemos cortar essa sobra que não aparece. Tá certo? Ó, tá costuradinho aqui esse lado. Vou fazer a mesma coisa do outro. Agora que tá costuradinho tudo aqui em cima, nós vamos pregar a manga. Abrir a roupa assim, tá de frente. E aqui, ó, frente da manga. O que que nós vamos fazer? Nós precisamos achar o meio certinho. Vamos achar o meio certinho aqui para colocar aqui, ó, na mesma direção. Que nós vamos começar a costurar pela ponta. Sem esticar, tá? Não estica, não. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar na mesma direção. E aqui a mesma coisa. Indo e voltando até o outro lado da manga. Como vocês já sabem, tudo que eu fizer de um lado aqui, vai repetir do outro lado, tá? Então, é só ir fazendo, prendendo a manga desse jeito, até ali no final e arrematar. Agora que já tá tudo preso, a gente vai virar, ó, frente com frente. E agora, simples, a mesma costura na lateral toda, tá? Lateral do corpo, da manga, dos dois ladinhos. Então, vou fazer e já retorno com vocês. Agora que já tá toda costuradinha, é que eu vou colocar aquele botãozinho de pressão, né? O ganchinho. Quem não quiser, pode fazer uma casa aí e colocar um botãozinho da mesma cor ou pérola. Eu prefiro colocar esse aqui, que ele firma bem, principalmente se criança for brincar com a boneca, ele não abre à toa. Nesse caso aqui, tá? Eu vou colocar e já volto para mostrar para vocês, que eu vou colocar um aqui embaixo e um outro fechando a gola. Já volto para mostrar como vai ficar. Aqui, ó, foi desse jeito. O primeiro, eu tive que colocar um fora e um dentro. Normal, né? Aqui da gola, como a minha intenção é que ela fique dobrada, então, um ficou aqui dentro, porque na hora de dobrar ele vem pra fora, e o outro já tá do lado de fora, porque na hora de dobrar
é só fechar aqui e nenhum aparece. Vai ficar desse jeitinho, tá? Vamos colocar na bonequinha, então. Já temos aqui, então, o nosso vestidinho pronto.